Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gosto na vida. Biblioteca Sonora. Na edição de hoje, temos como convidados André Domingues e Willy Bolle. Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Willy Bolle escreveu o livro Grandesertão.br. Este volume foi lançado pela editora 34 em coedição com a Duas Cidades. Urubu é vila alta, mais idosa do sertão, padroeira minha vida, vim de lá, volto mais não, vim de lá, volto mais não, corro os dias nesses verdes, meu boi mocho baetão, Buriti, água azulada, carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão, quando vou pra dar batalha, convido meu coração. Há muitos anos você leu o livro Grande Sertão Veredas e esse livro te trouxe pela primeira vez ao Brasil. Willy Bolle, o que mais te impactou nessa leitura? Foi a mistura entre atração e o desconhecido que transmite a primeira página no original. Eu fiquei impressionado com a fala e a personalidade do narrador, como ele entra de chofre na matéria sertão, o diabo, o imaginário popular e esse nonada inicial. E então fiquei fascinado com esse modo de iniciar uma fala, né? E atrás disso eu vislumbrava o retrato deste país, Brasil. Viver é muito perigoso. Querer o bem com demais força, de incerto jeito, pode já estar sendo se querendo o mal por principiar. Esses homens, todos puxavam o mundo para si, para o consertar consertado. Mas cada um só vê e entende as coisas do seu modo. Montante, o mais supro, o mais sério, foi Medeiro Vaz, que um homem antigo. Seu Joãozinho Bem-Bem, o mais bravo de todos, ninguém nunca pôde decifrar como ele por dentro consistia. Joca Ramiro, grande homem príncipe, era político. Zé Bebelo quis ser político, mas teve e não teve sorte. Raposa que demorou. Só Candelário se endiabrou por pensar que estava com doença má. Titão Passos era pelo preço de amigos. Só por via deles, de suas mesmas amizades, foi que tão alto se ajagunçou. Antônio Dó, severo bandido, mas por metade. Grande maior metade que seja. Andalécio, no fundo, um bom homem de bem, estovado raivoso em sua toda justiça. Ricardão mesmo queria era ser rico em paz, para isso guerreava. Só o Hermógenes foi que nasceu formado tigre e assassino. E o Urutu Branco? Ah, não me fale. Ah, esse, tristonho levado que foi, que era um pobre menino do destino. Willy, quais os aspectos que você enfatizou no livro Grandesertão.br? São 7 aspectos, um número cabalístico. Então, a hipótese de trabalho é que Grande Sertão Veredas se localiza dentro da tradição do gênero Retratos do Brasil. Segundo, eu tinha que fazer um estudo básico sobre o sertão, que eu chamei o sertão como forma de pensamento. Em terceiro lugar, é um estudo sobre o mundo da jagunçagem, que eu chamei com uma expressão do próprio Riobaldo, o sistema jagunço, que é um retrato da criminalização no país. Quarto, o episódio central é o pacto,
nas veredas mortas. Então, descartando as interpretações esotéricas, eu vejo aí uma alegoria da lei fundadora do Brasil. Né? Trato de iguais com iguais, mas eu é que dava as ordens. 5, a figura de Diadorim, que não podia faltar. Eu acho que Diadorim é a figura que organiza o relato do Guimarães Rosa. É um médium de reflexão. 6, o conceito de nação, que aparece no livro em forma do que eu chamo a nação dilacerada. E isso permite uma comparação do romance de Guimarães Rosa com todos os grandes retratos do Brasil, desde Euclides da Cunha até Darcy Ribeiro. E para terminar, representação do povo no duplo sentido de se configurar literariamente, no modelo literário, mas também como uma representação, por assim dizer, estética e política. O meu livro termina com a dupla colocação da invenção da linguagem por parte de Guimarães Rosa e a tese de que se trata de um romance de formação do Brasil. Usaram as águas do rio e nem arma do medonho pra destruir a morada da Terra Santa do beato Santo Antônio, pra destruir a morada da Terra Santa do beato Santo Antônio. Penitentes e contritos na sagrada procissão, pra bandeira de Canudos anunciar a ressurreição. Vili, a partir de que aspectos você pôde aproximar o Grande Sertão Veredas do livro Os Sertões? Isso surgiu através da seguinte ideia, de que a narração, segundo a retórica clássica, é um relato que se faz diante do tribunal. E se trata, em ambos os livros, de dois acusados, por assim dizer, dois culpados, dois homens que sentem culpa. Euclides da Cunha, pelo fato de o exército brasileiro ter destruído em Canudos a comunidade que propôs um projeto de Brasil diferente e destruído sem diálogo. E no caso de Riobaldo, o protagonista narrador de Grande Sertão Veredas, pela culpa de ele ter feito o pacto, sendo que o pacto tem fortes implicações políticas também. É, na minha interpretação, a alegoria de uma lei que fundamenta a desigualdade. A questão do pacto com o diabo é algo que perpassa a história da literatura e chega até na música popular com os Rolling Stones. Vili, além dessa questão, quais outros aspectos que você viria entre o Guimarães Rosa e o Goethe? Eu acho que a ideia do romance de formação, porque Goethe, com o seu romance Os Anos de Aprendizado de Wilhelm Meister e depois Os Anos de Andanças de Wilhelm Meister, construiu o protótipo do romance de formação, que foi entendido, e ainda continua sendo assim em grande escala, como romance de formação do indivíduo. Mas, olhando bem, a intenção de Goethe desde o início foi muito mais ampla. É um livro extremamente ambicioso, na medida em que ele se propõe concorrer com a Revolução Francesa. Quem disse isso na época foi o criador da crítica moderna, o Friedrich Schlegel. Né? Ele disse que há três tendências marcantes na nossa época, em torno de 1800, que seriam a Revolução Francesa, a doutrina das ciências de Fichte,
e o Wilhelm Meister de Goethe. Né? E qual é a ideia de Goethe, diferente da Revolução Francesa? Em vez de um confronto entre as classes, burguesia e aristocracia, o diálogo entre as classes. E, a meu ver, é essa dupla ideia que o Guimarães Rosa retoma em Grande Sertão Veredas, que o romance de formação não é só do indivíduo Riobaldo, mas a partir daí também, através do relato, é um romance que mostra fragmentariamente os elementos da formação do Brasil, que o leitor então tem que recompor, e esse livro é sustentado pela ideia do diálogo, como mostra a própria construção da situação narrativa. É um narrador sertanejo que fala o tempo todo e o interlocutor urbano, o doutor da cidade, apenas escuta, que é o contrário irônico da situação do Brasil real. Fragmento de Casagrande Senzala, lido por Gilberto Freire. Casagrande e Senzala. Em outubro de 1930, ocorreu-me a aventura do exílio. Levou-me primeiro à Bahia, depois a Portugal, com escala pela África. O tipo da viagem ideal para os estudos e as preocupações que o ensaio Casagrande e Senzala reflete. Milha, a partir de que aspectos você pôde aproximar o Grande Sertão do Casagrande e Senzala? Bom, começando pelo título, né? Vamos ouvir o título lado a lado. Casagrande e Senzala, sendo que esse E não é a letra E, mas aquele emblema comercial entrelaçado, né? Então, uma empresa, a Casagrande, que administra, e a Senzala, os escravos que trabalham. E como é que Guimarães Rosa constrói o seu título? Grande Sertão, né? Tem o grande, 2 pontos, veredas. Ou seja, tem aqui também uma desigualdade entre o grande, o altamente colocado, o grandiloquente em termos de discurso e o registro baixo, né? A população que vive nas veredas do sertão e aquilo que, em termos de retórica, chamamos então de sermo humilis, a fala dos humildes. E no meio dessas palavras, no caso de Guimarães Rosa, tem 2 pontos, ou seja, marca-se uma oposição, um antagonismo. E a análise de detalhe confirma isso. Tem a retomada do elemento de senhor e escravo. Tem 2 citações textuais que eu aproveitei na fala de Riobaldo. Num dado momento, ele se diz eu, senhor, quando ele assume o bando de jagunços. E quando ele é um raso jagunço nas mãos do Hermógenes, ele fala eu, escravo. Então, através desses elementos de construção do Grande Sertão Veredas, nós podemos aprofundar a leitura com o livro pioneiro do Gilberto Freire. Foi um fato que se deu um dia, se abriu, o primeiro. Depois o senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu há tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos, se tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu, no porto do Rio de Janeiro nosso, o senhor viu. Hoje, lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá como quem diz, porque outro nome não há.
Assim sendo, verdade, que se chama no sertão. É uma beira de barranco com uma venda, uma casa, um curral e um paiol de depósito. Cereais. Vili, quais os aspectos que você destacaria que são mais impactantes para você na figura do Riobaldo? Na figura de Riobaldo, eu diria a humanidade. A humanidade no sentido das contradições do ser humano. Eu escrevi por último, porque senti necessidade, aparece no meio do livro, como final do capítulo sobre Diadorim, um breve excurso sobre amor, medo e coragem. E nesses 3 tópicos, eu acho que está o perfil de Riobaldo e de muito que nos toca a todos os leitores, todos nós, para a nossa vida valer a pena, a gente tem que se confrontar com a questão do medo e da coragem, e essas questões é possível pensá-las e senti-las mais refinadamente com base na experiência do amor. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava, com um chapéu de couro, de sujigola baixada, e se ria para mim. E o outro, de um lado mais técnico agora, seria a imensa arte, a refinada arte do Riobaldo, e atrás dele Guimarães Rosa, de dispor a matéria narrativa. Isso é feito com muita astúcia e com muito fingimento e arte ao mesmo tempo, né? O narrador, a gente poderia transferir essa expressão de Fernando Pessoa, o narrador é um fingidor, né? Isso é plenamente verdade no caso do Riobaldo, que se finge e tem interpretações nesse sentido, que é um simples sertanejo que navega mal nas altas ideias, mas a gente não pode esquecer que o construtor dessa figura é um homem que sabia tudo. Guimarães Rosa era diplomata, serviu a diversos governos brasileiros, desde a época de Getúlio Vargas até a época de Castelo Branco. Então, ele conhecia tudo em termos de política e de discursos políticos.